pessoal, tudo bem? Aqui a gente posta um futebol que talvez vocês não vão ver mais. É o seguinte, segunda onda de SAFs acontecendo no futebol brasileiro, né? O que tem acontecido? Depois de 2022, quando explodiu as SAFs, algumas deram certo, outras não. Porém, no final do ano de 2025, na virada para 2026, dois grandes clubes do cenário nacional estão justamente nessa de SAF. Né? Um deles é o Vasco, que está fazendo um movimento que é a primeira vez que acontece no Brasil, que é a troca num grande clube, né, de uma SAF, abre mão da 777 para pegar nada mais, nada menos do que a empresa da família Lamantia, que é o que? A Crefisa, os donos da Crefisa, né? A Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. E aí tem um ponto, né? Primeiro vamos quebrar isso em duas partes. Por que a SAF do Vasco ela não conseguiu dar tão certo? Mentalidade, né? O Vasco não se organizou, o Vasco ele teve diversos problemas. Você encontrava muito mais notícias do Vasco no caderno de polícia, no jornal, né? No que nos esportes, né? O Vasco era muito mais notícia ruim do que de fato ele ganhando alguma coisa. E nesse período, a desorganização do Vasco, ela continuou da mesma forma que era antes de ser SAF. Ele ainda viu Botafogo, Fluminense e Flamengo vencerem a Libertadores. Quer coisa mais triste para o torcedor do que é isso? Então, assim, é um clássico caso de que SAF não resolve nada sem organização. Agora, já a troca, tá, da 777 pela família Lamantia, o que acontece? Coloca em xeque uma coisa chamada conflito de interesses. Porque o Campeonato Brasileiro, né, ele decorre, no meio dele tem ali uma janela de transferência. Então imagine, os clubes estão lá nessa janela de transferência, de repente o Palmeiras brigando ponto a ponto, né, com o rival do Vasco da Gama pelo título, e descobre que tem um jogador X no Vasco que faria diferença, né, no Palmeiras. Esse jogador aparece no Palmeiras. É óbvio que o resultado esportivo vai ser alterado, né? Assim como também o Vasco tá lá, vai ter uma disputa numa Copa, né, com algum clube rival do Palmeiras ou até rival dele mesmo, e precisa de um jogador X ali e acontece a transferência, né? Então é um cenário que tem que ser olhado com muito carinho, por mais que tenha algumas regras dentro do futebol brasileiro, né, que não permite o jogador ir jogar para outro clube depois de um número X de partidas. Eu imagino que a CBF vá olhar isso daí, né, por essa questão de conflito de interesse. Aliás, eu desconheço, tá, alguma liga do mundo que tem o time A e o time B na mesma divisão, tá? Se alguém conhecer aí, por favor, deixa aí nos comentários, tá? Segundo clube, o Santos, né, o gigante da Baixada Paulista, ele foi avaliado em 2,2 bilhões, né, e apareceu uma empresa da NFL interessada na SAF do Santos, né, o que é muito legal, porque a NFL é reconhecida pelo entretenimento, as pessoas no mundo inteiro pagam para ver a final da NFL, e imagine ver uma empresa de lá para cá para fazer esse investimento na SAF, que é ligada muito mais à experiência, né, da torcida, a experiência do espetáculo dentro do futebol brasileiro. Isso premia muito o futebol brasileiro, principalmente o futebol paulista. Só que o que acontece, né? O Santos ainda tem, principalmente com a gestão atual, uma mentalidade que é uma mentalidade ainda de associação, né? O Santos, quando ele pega o presidente, ele é o Marcelo Teixeira, ele vai na CBF, quer diminuir o número de rebaixados e ainda insiste nesse assunto, e basicamente está se auto-intitulando incompetente, que ele não consegue montar um time minimamente competitivo, né? E essa mentalidade não funciona com o SAF, né? A SAF, ela pensa em passo a passo, né? É o famoso step by step, ela tá ali para se organizar, para melhorar, para conquistar, né? Então, o Marcelo Teixeira, que já fez um grande trabalho no Santos, né, ele acaba cometendo esse tipo de gafe, insiste nesse assunto, né? Essa mentalidade tem que ser mudada, porque assim, mais uma vez, não adianta o dinheiro entrar, essa mentalidade não muda, se não se transforma numa SAF, igual foi a do Vasco da Gama com a 777, né? Vai continuar esse cenário de terra arrasada, né? O Santos, ele vem crise atrás de crise, e o dinheiro por si só não vai resolver. E aí, né, o que nós temos mais ainda dentro dessa jogada, né, de SAFs? Nós temos o Santa Cruz, né? Para quem não lembra do Santa Cruz, ele tem aí 2026 36 milhões aprovado no orçamento, né? Então ele vai começar a Série C com orçamento para subir, orçamento de G4 com certeza, né? Então vai ter um time competitivo. O Santa Cruz, se ele der trabalho na qualquer competição que ele for disputar aí,
não vai ser nenhuma surpresa, tá? Então você vê que até nas séries inferiores está acontecendo sim essa organização, né? É claro que as pessoas pensam, poxa, mas esse orçamento é muito pequeno comparado a um Palmeiras, a um Flamengo. Realmente, comparado, aliás, a todos os clubes da Série A, é um orçamento pequeno, né? Mas para a Série C é um orçamento que ele garante o time ali, basicamente subindo para a Série B. O Santa Cruz que já disputou a primeira divisão, né? O Santa Cruz desceu até o fundo do poço, né? Então agora tem essa chance, está se organizando, né? Então a gente pode esperar coisas boas vindo aí do Santa Cruz, né? E temos também a Portuguesa, né? A Portuguesa começou com um processo para ser SAF, né? Então a Portuguesa ela teve um investimento massivo ali, né? Um investimento de 1,2 bilhões, só que a longo prazo. E vem um trabalho bem legal sendo feito na Portuguesa, né? Revitalização do Canindé está dentro desse trabalho, né? A Lusa começa fazendo um campeonato paulista diferente, aliás, venceu um clássico, né? Coisa que ela não faz há muito tempo e começa a retomar um protagonismo que ela teve outra hora, né? Nos anos 90, né? A Portuguesa, para quem não sabe, ela revelou jogadores como o Denner, que acabou indo para o Vasco, infelizmente faleceu, o Zé Roberto, né? É um time tradicional dentro de São Paulo, então quando você chega na cidade de São Paulo, você já dá de cara com o estádio da Portuguesa, né? Então pode esperar que a Lusa, ela também é um time que vai acabar dando trabalho, né? E você pega times, hoje em dia, o que acontece? Não existe mais o tamanho a camisa pesa, né? Você pega clubes que estão bem organizados aí, como é o caso do Mirassol, né? E vem, faz um campeonato brasileiro excelente, vai disputar a Libertadores da América, começa o Paulista, vem fazendo um campeonato paulista bacana, inclusive já venceu um dos grandes, né? E aí o pessoal coloca que o grande está em crise. Não é, gente, é que hoje em dia a organização premia os melhores clubes, tá? É legal o time ter muito título, ter história, só que isso que é no passado. Se o clube não se organizar, ele vai ficar para trás. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Beleza, pessoal? Os dois artigos, porque a história do Vasco com a família Lemante, a gente teve que separar para essa questão de conflito de interesses, vai estar aqui no link, tá? E o primeiro artigo vai ser o artigo, né, dessa segunda onda de SAFs. Tudo bem? Segue a gente para mais conteúdos como esse.